Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo hoje uma aula sobre fusos horários para o pessoal do primeiro ano do ensino médio A e primeiro ano do ensino médio B. A gente já trabalhou alguns aspectos da cartografia ainda em sala de aula, trabalhamos também as coordenadas geográficas e vamos trabalhar agora os fusos horários em forma de vídeo, né? Já que as circunstâncias não permitem que a gente esteja na sala. Então, os fusos horários nada mais é que uma diferença de horário entre um lugar e outro do mundo, né? Aqui a gente tem uma definiçãozinha dos fusos horários. Fusos horários, também chamados de zonas horárias, são cada um dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo a outro do globo terrestre. Historicamente, os horários até o século XIX, cada lugar determinava o seu próprio horário a partir do movimento aparente do Sol. Tá? A partir de 1885, a Grã-Bretanha adotou um horário único para todos os países pertencentes, né, à Grã-Bretanha. Em 1878, o engenheiro Sir Sandford Fleming propôs a criação de um sistema único de fusos horários. E já em 1884, representantes de 25 países se reuniram em Washington, nos Estados Unidos, e dividiram a Terra em 24 fusos, que são os 24 fusos que a gente conhece, né? Por que isso foi importante? Porque antes dessa padronização dos horários, a gente tinha muita confusão para a organização, né? Principalmente nos países que já tinham as linhas ferroviárias, né? Ficava muito bagunçado, tá certo? Então, pensando mais no aspecto prático, a gente tem a circunferência da Terra, né? Que tem quanto? 360 graus. Dividiu-se esses 360 graus pelas 24 horas, que é o movimento de rotação da Terra. E obteve-se 15 graus. Então, cada fuso da Terra tem 15 graus. Então, aqui, só mostrando para vocês a longitude aqui no mapa mundi, né? Então, se considera os graus de longitude, que são determinados a partir do meridiano de Greenwich, tá certo? Sempre que a gente está pensando aqui na linha de Greenwich, opa, ficou tortinho, hein? Sempre que a gente for para direita de Greenwich, né, para sentido leste, a gente tem o fuso positivo. E sempre que a gente estiver para a esquerda de Greenwich, a gente tem o fuso negativo. Então aqui, a partir, né, do horário de Londres, que é o horário de Greenwich, a gente vai contando uma hora mais a cada 15 graus. E para a esquerda de Greenwich, né, do horário de Londres, a gente vai contando uma hora a menos, atrasada, né, a cada 15 graus. Então, assim, esse tipo de questão aqui, que eu estou trazendo primeiro para vocês, é uma questão que costuma ocorrer, né, em prova de concurso, vestibular, esse tipo de coisa, tá? Normalmente, nessas perguntas aqui, eles já dão o fuso pra gente, né? No tipo desse modelo, tá? Então tá aqui, ó. Um jogo de futebol acontece em São Paulo às 15 horas. Em qual horário ele será transmitido em Tóquio? Aí a gente tem aqui a longitude, né, aproximada aqui de Brasília, né, que é o fuso horário de Brasília, e a longitude do fuso horário de Tóquio, tá? Então o jogo está passando em São Paulo, eu quero saber qual é o horário em Tóquio. Primeiro passo aqui é dividir os 45 graus do fuso de Brasília pelos 15 graus que tem cada fuso, tá? E a gente tem 3 horas. Depois a gente vai fazer o mesmo com Tóquio, tá? Vai dividir os 135 graus do fuso de Tóquio, tá aqui, né? Pelos 15 graus, que é os graus que a gente tem de longitude de cada fuso. E a gente vai ter 9 horas. O próximo passo vai ser somar as 3 horas de Brasília com as 9 de Tóquio. A gente vai ter 12 horas de diferença, tá?
Então, se o jogo fosse às 3 horas da tarde em São Paulo, mais 12 horas, a gente vai ter o jogo às 3 horas da manhã, tá? Então, isso é uma forma de resolver. A gente poderia também resolver somando aqui os dois e dividindo, né, por 15. Primeiro soma aqui os dois fusos e divide depois por 15, né? Vai dar o mesmo resultado. Eu acho mais fácil da forma que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Aí cada um faz depois e opta pelo que acha mais fácil, tá certo? Outra coisa que a gente tem que aprender aqui é dar uma olhada nas horas a partir do mapa de fuso horário, tá? Então, assim, estou pensando na mesma situação ali da questão anterior, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a gente já tem aqui os fusos, tá certo? Então, o horário de Londres aqui, que seria o fuso 0. Tudo que a gente tem aqui para leste, a gente vai acrescentando 1 hora a cada 15 graus. E aqui a gente vai atrasando 1 hora a cada 15 graus. Então, se eu pensar assim, vou pensar na mesma situação da questão, tá? Então, eu tinha um jogo a 3 horas da tarde em Brasília, né? Então, se eu olhar aqui Brasília, qual que é o fuso de Brasília? No mapa aqui dos fusos horários, eu já tenho que o fuso de Brasília é -3, tá vendo? E o de Tóquio, eu tenho aqui, ó, um fuso de +9. Vocês percebam que o fuso dá ele não trabalha com a linha totalmente certinha aqui, porque ocorrem algumas adaptações, tá certo? Essas adaptações são para que a gente não tenha, às vezes, 2 horários no mesmo estado, às vezes em país menor, em questão de longitude também, consegue se colocar um fuso horário só no país inteiro, para não ter esse horário muito fragmentado. Ou, por exemplo, se o horário passa no meio de uma cidade também, né? Imagine uma cidade que tenha 2 fusos, né? Viraria uma bagunça. Então, por isso que tem algumas adaptações, tá vendo essas curvinhas aqui, ó? Adaptando, né? Essa linha dos fusos horários, tá? E a gente também tem alguns fusos horários fracionados, que são esses aqui em rosa, que aí às vezes é um fracionamento de meia hora, quando ele não conta a hora certinha, conta às vezes meia hora para frente. Mas tirando essas exceções, né, que a gente tem exceção também do horário de verão, né? A gente pode trabalhar muito bem com esse mapa aqui, tá? Estou pensando naquela situação. -3 de Brasília e +9 em Tóquio. Então, 9 horas para cá, né, e 3 para cá, daria 12 horas de diferença, né? A gente poderia considerar que se é 3 horas da tarde, mais as 12 horas, 3 da manhã já faria direto, só olhando o mapa. Também, eu posso fazer, se eu tiver dificuldade, né, em visualizar isso, eu posso fazer contando, tá? Posso contar as horas, por exemplo, se fosse 3 horas da tarde em Brasília. Então, 3 horas, 15, né? 15 horas. Eu vou contar até lá Tóquio, tá? Então, Brasília -3, 15 horas. Aqui 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas, que é meia-noite, né? 1 hora da manhã, 2 horas da manhã e 3 horas da manhã em Tóquio. Então, eu já teria, com esse mapa aqui, eu já teria resolvido a minha situação da questão, né? Se fosse para fazer a partir do mapa. Só para dar um exemplo de algum lugar, meio que voltando o fuso para vocês entenderem o raciocínio, tá? Então, estou pensando aqui, ó. Pensando em Moscou agora, tá? Então, Moscou, na Rússia, a gente tem fuso +3. Em Brasília, a gente tem -3. Então, se, por exemplo, se eu tivesse ocorrendo um jogo lá em Moscou, de futebol, né? 3 horas da tarde também, 15 horas. Que horário ele estaria ocorrendo em Brasília? Se eu fosse pensar nessa situação, eu estaria aqui, né, 15 horas em Moscou, aí eu vou atrasar meu relógio, porque aqui está sempre adiantado, tá? Por que está adiantado? Porque o Sol
na celeste, né? Então aqui a gente tem leste e oeste. Então o movimento de rotação vai caminhando assim. Então eu tenho 15 horas aqui em Moscou, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Eu passaria às 9 horas da manhã em Brasília, se o jogo estivesse ocorrendo às 15 horas em Moscou. Tudo bem? Então com o mapa a gente consegue contar tanto aqui para o fuso positivo quanto negativo, né? Só a gente ter as referências, certo? Pessoal, continuando a nossa aula aqui, eu trouxe o mapa de fusos horários do Brasil, tá? Então o Brasil, devido à extensão territorial leste-oeste, a gente tem 4 fusos horários diferentes, tá? Então, fuso de -2 em relação a Greenwich, -3, -4 e -5. Então, à medida que vocês percebam que o Sol, né, o movimento aparente do Sol vai de leste a oeste, tá? Então você tem sempre aqui adiantado em relação aqui, né? Aqui está sempre atrasado. O sentido oeste está sempre atrasado, né? Então o fuso -2 em relação a Greenwich, ele abrange as algumas ilhas oceânicas, né? Inclusive o arquipélago de Fernando de Noronha aqui, tá? O fuso -3 é o horário que abrange nossa região aqui, né? O estado de São Paulo inteiro, né? Inclusive, e muitos estados, né? A maioria dos estados aqui brasileiros estão no fuso -3, tá? Que é o horário também de Brasília, né? Brasília, tá? O fuso -4, ele abrange alguns estados, né? Como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazônia, né? Roraima. Vocês percebam que o Amazonas também, parte do Amazonas está no -5, né? Uma parte menor ali. E o estado do Acre, né? Também no fuso -5, que é 2 horas a menos do horário de Brasília, tá? Uma pergunta que vocês poderiam fazer para mim em sala, né, se eu estivesse mostrando esse mapa para vocês, seria, o que é esse GMT que está atrás da hora aqui? Então, o GMT é uma sigla, né, para tempo médio de Greenwich, tá? Ela veio do inglês aqui, ó, Greenwich Mean Time, beleza? Hoje se adotou o UTC, que é uma sigla aqui do tempo universal coordenado, tá? Universal Coordinated Time. Beleza? Então, pessoal, eu trouxe um exercício também para vocês, para mostrar para vocês de que forma, né, esse conteúdo é colocado, né, em provas, né, do Enem, do vestibular. Eu já peguei uma questão assim que talvez pareça meio complicada, né, por causa da quantidade de dados que eles põem aqui, mas já para mostrar para vocês que não é nenhum bicho de sete cabeças, né, que dá para resolver. E também para dar uma fritadinha na cabeça, né. Essa é uma questão da Unicamp de 2018. Eu vou ler a questão aqui com vocês e depois vou mostrar como a gente pode resolver. Inclusive, vou dar um tempinho, se vocês estiverem assistindo um vídeo, vocês podem dar pause, tentar resolver o que a gente já aprendeu, tá? Aí depois conferir a correção aqui com a minha resolução, tá certo? Então vamos lá. 2 amigos planejaram assistir a abertura da Copa do Mundo em Moscou. Eles partiram no dia 10 de junho de 2018. Então, eles queriam assistir lá a abertura da Copa de Moscou, tá? Do aeroporto de Brasília, né, presidente Juscelino Kubitschek, que ele está situado aonde? 45 graus de longitude. Então, vocês percebam que eles estão dando aquele dado lá, né, da longitude, que eu mostrei naquele primeiro exemplo para vocês, tá? A longitude oeste. Então, a gente já sabe que oeste, pelas aulas, né, que a gente já teve de coordenadas, que o oeste está para a esquerda do meridiano de Greenwich, tá? Então, está o horário atrasado, negativo. Às 16 horas. Então, é o horário que eles saíram, né? Com destino ao aeroporto de Londres, que está situado a 0 grau de longitude. E o voo teve duração de 10 horas. Os 2 amigos esperavam
por 3 horas para partir em direção ao aeroporto de Moscou, que está situado a 60 graus de longitude leste, desculpa. Então, leste a gente já sabe que é fuso positivo, né? Porque está à direita do meridiano de Greenwich, tá bom? E o segundo voo durou mais 4 horas. Então, com todas essas informações, e considerando que o continente europeu adota nesse período do ano o horário de verão, que adianta os relógios em 1 hora, indica o dia e a hora em que os dois amigos chegaram ao aeroporto internacional de Moscou, beleza? Então vocês percebam aí que a gente tem várias informações aqui diferentes, né? Para a gente conseguir calcular essa hora que eles chegaram, tá? Então o que eu preciso aqui primeiro? Ó, tem mais de uma maneira de resolver isso, né? Eu vou mostrar uma forma de resolver, tá certo? Eu prefiro considerar primeiro todo o tempo que eles demoraram esperando e os tempos de voo que eles tiveram, do que fazer primeiro o fuso, mas tanto faz. Eu poderia fazer primeiro o fuso, quantas horas tem de diferença de fuso, e somar com as horas aqui com as horas que eles perderam esperando, ou com as horas de voo também, tá? Então vamos lá, primeiro eu vou fazer as horas de voo, né? E de espera, tá? Então eles partiram dia 10, com destino 16, né? Tá, a primeira informação que o voo teve duração de 10 horas. Então vou considerar essas 10 horas aqui. Vocês estão vendo que a letra tá feia, gente, mas é que eu estou usando o mouse, tá, para escrever. Os dois amigos esperaram por mais 3 horas para partir em direção ao aeroporto de Moscou. Beleza? E o segundo voo durou mais 4 horas. Segundo voo durou mais 4 horas. Com base nessas informações e considerando que o continente europeu adota nesse período do ano horário de verão, então mais 1 hora do horário de verão, aí a gente vai ver quanto tempo eles demoraram, né? Só nessa espera e no tempo de voo, tá? Então, 13, né? 14, 15, 16, 17, 18 horas, certo? Então, essas 18 horas foi só de espera e tempo de voo. Agora a gente precisa considerar aqui... 18 horas, tá? A gente precisa considerar aqui a diferença de fuso entre Brasília e Moscou, né? Que é o destino final aqui deles, tá? Então, assim, Brasília é 45 graus e Moscou 60 graus. Como eu posso fazer isso? Lembra do primeiro exemplo que eu dei para vocês? Então, assim, eu sei que Brasília está 45 graus. 45 graus, eu vou dividir esses 45 graus por 15. Da onde eu tirei esse 15? Esses 15 graus são os graus de cada fuso, lembra que eu mostrei no primeiro exemplo? Isso dá quanto? 3, né? Essa divisão vai dar 3. Então, são 3 horas, que seria esse período, né, de Brasília, mas aí a gente tem que considerar aqui até Londres, né? Então, a gente vai considerar o fuso aqui de Moscou ainda, tá? De Moscou é 60 graus. 60 graus. Vou dividir também por 15 graus. E vai dar quanto aqui? 4 horas, né? Vocês podem fazer a divisão. Se não quiser fazer direto assim, né? Pode montar a divisão tudo e resolver, tá certo? Então, essas 3 horas. Aí eu somo as 3 horas mais as 4, né? 4, 5, 6, 7, né? 7 horas. Aí eu tenho essas 7 horas, que seria as horas de fuso, de diferença, tá? Entre Moscou e Brasília.
Aí eu tenho que considerar mais essas horas aqui as horas do tempo que eles tiveram de voo, né? Que eles esperaram no aeroporto, todas essas horas, né? Então eu vou somar essas 18 horas com essas 7 horas, tá? Somando essas 18 horas com as 7 horas. 18, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 horas, tá? 25 horas. Então, a gente tem 25 horas de diferença, né? Somando o tempo de voo, espera e o fuso horário. Então, agora está fácil, tá? Eu sei que eles saíram do dia 10 de junho de 2018 às 16 horas. Então, assim, 24 horas é um dia, né? Então, assim, no dia 11 de junho, às 16 horas, daria 24. Só que tem mais uma hora do fuso lá, né? Então, são 25 horas. Então, 25 horas daria quanto? Daria dia 11, tá? Mas às 17. Se fosse 24, seria às 16 horas. Mais uma hora, né? Que são 25. 17 horas. Então, 11 de junho às 17 horas. Então, a alternativa C. Aí, vocês podem tentar resolver aí, né? Parar um pouco antes, para vocês entenderem melhor como funciona, tá? Eu pretendo, nas próximas atividades que eu for enviar, né? Não nessa semana, que essa semana a gente vai fazer aquela atividade que eu já enviei, tá? Mas nas próximas mandar algumas atividades dessas, assim, prática de fuso horário, para vocês assimilarem esse conteúdo, tá certo, gente? Então, por enquanto é só, tá? Obrigado, até mais.